Qual o significado do álbum Motomami de Rosalía? É isso que eu vou te contar hoje. E aí galera, tudo bem? Meu nome é Spartacus e hoje aqui no canal eu vou te contar o significado de um dos álbuns mais incríveis que foram lançados em 2022. Um disco que foi reconhecido como o álbum do ano no Grammy Latino e também venceu o Grammy americano. Eu tô falando de Motomami da Rosalía, um disco com muitos hits como La Fama, Hentai, Chicken Teriyaki, Biscottito e muitos outros. Antes de começar eu já vou contando pra vocês, essa foi uma análise que deu muito trabalho, a nossa equipe se empenhou muito, então por favor já vai aí deixando o seu like e se inscrevendo no canal pra poder ver outras análises de outros álbuns. E agora, sem mais delongas, qual o significado do álbum Motomami? Motomami é um dos álbuns mais aclamados dos últimos tempos. O disco de 16 faixas de Rosalía se tornou um fenômeno, sucesso nas paradas mundiais e viral nas redes sociais. De início, podemos dizer que Motomami é uma exploração por diferentes gêneros musicais, um autorretrato da própria Rosalía que mistura elementos clássicos com ideias contemporâneas. A artista propõe a dualidade entre o que é considerado música clássica com a música popular. Essa dualidade, que por muitas vezes pode ser vista como uma contradição, se faz presente em toda a concepção estética e lírica do álbum. Sobre o conceito do título, de acordo com a própria Rosalía, moto significa forte e relaciona-se com a agressão, presente nas 8 primeiras faixas do disco, enquanto Mami se refere à fragilidade, com maior intensidade nas 8 faixas seguintes. Podemos dizer então que o disco está estruturado em binários, com 2 tipos de energia contrastantes. Segundo Rosalía, sempre me considerei uma contadora de histórias, e Motomami é a história mais pessoal que eu já contei. Na minha cabeça, Motomami faz sentido como um autorretrato, de uma figura feminina se construindo. Essa construção é um dos pontos chaves de todo o disco. A ideia de transformação se faz presente ao longo do projeto, como veremos daqui a pouco. Antes disso, é interessante fazer uma análise estética sobre a capa do Motomami. Dentro da arte geral do disco, vemos Rosalía num fundo branco, utilizando um capacete, com parte do corpo à mostra e algumas tatuagens. Segundo Jeanette Hernandes, jornalista da revista Remescla, a arte da capa foi inspirada na obra O Nascimento de Vênus, de Sandro Botticelli. Propondo uma experimentação arriscada, Rosalía decidiu utilizar elementos da arte clássica em oposição ao tom moderno e difuso do grafite, das tatuagens e do capacete que ela aparece utilizando. Essa construção em binômios, sobre a união de elementos clássicos com ideias contemporâneas, se faz presente em todo esse trabalho. Segundo a própria, minha abordagem de estúdio é de experimentação, sempre. Repetir algo, por menor que seja, não faria muito sentido pra mim. Eu realmente não gosto de olhar pra trás. Muitos gêneros inspiraram esse álbum, e eu celebro isso. Outro detalhe que chama atenção é a presença das borboletas na capa do disco e em diversos materiais de divulgação do projeto. As borboletas estão ligadas à ideia de transformação, um ser que muda completamente sua forma e que apresenta liberdade. Essa ideia de transformação se faz presente, por exemplo, na faixa de abertura do disco, Saoko. Saoko, papi, Saoko. Chica, que diz? Um dos singles de maior sucesso do disco, Saoko é uma música inspirada no reggaeton, mas que possui detalhes de jazz. Rosalía sampleia o clássico Saoko de Wisin e Daddy Yankee. Saoko es una palabra de origen africano que de hecho tiene un significado súper bonito, significa energía, movimiento, sos. Y dije, es que tiene que llamarse así la canción. Ela reflete sobre a contínua transformação de si mesma e ao longo da música vai apresentando coisas que se transformam e se renovam. Yo soy muy mía, yo me transformo. No mariposa, yo me transformo. Me capto de drag queen, yo me transformo. Lembra quando eu falei que esse álbum é tipo um autorretrato? Pois é, nesse momento inicial, Rosalía já afirma que ela não pode ser definida com apenas um termo. Ela se apresenta como um ser humano que se contradiz, que pode fazer diferentes coisas, que não pode ser contida e que faz suas próprias regras. Me contradigo, yo me transformo. Soy toda la cosa, yo me transformo. O clipe de Saoko traz toda essa construção urbana e em transformação para dentro do cenário de velocidade. Ela brinca com um trocadilho de moto e literalmente se joga numa gangue com outras motoqueiras, que assim como diz a música, são livres. Saoko combina ainda influências de The Downward Spiral, de Nine Inch Nails, e Jesus, de Kanye West, ambos citados por Rosalía como inspirações artísticas. Essas influências são observadas por causa do tom inovador e experimental das obras de Nine Inch Nails e Kanye West. Afinal, unir jazz e reggaeton numa faixa não é algo tão fácil e comum. Segundo ela, acho que é um ponto em que eu adoraria que esses dois gêneros, jazz e reggaeton, se reconciliassem. Porque às vezes eu sinto que as pessoas que gostam de reggaeton não gostam de jazz, e quem gosta de jazz não gosta de reggaeton, e eu adoro os dois. Faz sentido pra mim, ambos fazem sentido. A segunda faixa do Motomami já oferece um ritmo menos agressivo que Saoko. Candy ainda mantém elementos de reggaeton, mas dessa vez insere também camadas de pop e eletropop. O título da música faz referência à faixa de 2014 com o mesmo nome da dupla porto-riquenha Plan B.
Liricamente, a música apresenta os lamentos de uma pessoa que encerra uma relação amorosa, mas ainda mantém laços afetuosos. O clipe de Candy foi inspirado no filme Lost in Translation, Encontros e Desencontros em português, de Sofia Coppola, lançado em 2003. Assim como no clipe, o filme de Coppola refere à dificuldade das pessoas de serem compreendidas, seja no amor ou nas relações do cotidiano. Ya no me acuerdo de tu cara, la forma de tu cuerpo ni en que la pensara. Hay demasiado que nos separa, la vida es bonita pero traicionera. Chegamos em La Fama, o primeiro single do Motomami, lançado em parceria com The Weeknd. Nesse registro, Rosalía nos apresenta uma bachata com elementos de eletropop. Sabe que será celosa, yo nunca le confiaré. De forma geral, a música fala sobre as seduções da fama, bem como sua superficialidade e vazio. O clipe, que é um dos mais conceituais dentro do disco, se inicia dentro de uma riquíssima casa de festas e apostas. Através de uma dança envolvente, a fama, personificada por Rosalía, canta de forma a seduzir The Weeknd, que aos poucos se vê perdido e envolvido pelo desejo. Após achar que conquistou a fama, o homem é apunhalado por ela no meio do palco sem nenhum remorso. Enquanto ele agoniza no chão, o público aplaude de forma eufórica, tornando o sofrimento causado pela fama um verdadeiro espetáculo para quem assiste. Es mala amante la fama y no va a quererte de verdad. Es demasiado traicionera y como ya viene se te va. O clipe de Rosalía lembra a icônica performance de Paparazzi no VMA 2009, onde Lady Gaga também morre no palco para mostrar como nada entretém mais do que o sofrimento de uma estrela. Ele também conversa com a queda de Gloria Groove, ao demonstrar como alcançar o sucesso também significa ser desumanizado a ponto das pessoas transformarem sua dor em entretenimento. Garanta seu ingresso pra me ver fazendo merda. No tengas nadie. Bulerias é uma faixa que referencia a própria carreira de Rosalía, principalmente em suas primeiras músicas de carreira voltadas ao flamenco. Aqui, ela responde diretamente os ataques que recebe por parte de alguns críticos e haters que insistem em colocá-la numa caixa. No registro, a cantora espanhola destaca como trabalhou muito ao longo da vida, para conseguir o reconhecimento que possui agora. E mais do que isso, ela também canta sobre como utiliza as críticas e os ataques como ferramenta para a produção de novas músicas. Yo me maté 24/7, solo que tuve que hacer. Patina aquí, chicken teriyaki. Tu gata quiere maqui, mi gata en Kawasaki. Chegamos à quinta música do Motomami, Chicken Teriyaki, que também funciona como reggaeton. Segundo a própria Rosalía, em entrevista ao El País, a canção é baseada na estética kawaii, um termo de origem japonesa para se referir àquilo que é bonito, fofo, colorido e voltado ao infantil. A música serve como uma ode à cidade de Nova York, o que é contraditório, já que frango teriyaki, como diz o título, é um prato japonês. Referências a Nova York são observadas em toda a canção, como a menção a Tribeca, Queens e Washington Heights, locais marcantes da cidade norte-americana. Outro detalhe é que aqui ela reafirma a posição de fama como uma maldição, tema tratado em La Fama. Y si la fama es una condena, pero dime otra que te pague la cena. Me estás tirando sombras como drag queen. O clipe de Chicken Teriyaki apresenta uma Rosalía ruiva em um estúdio de dança com uma grande quantidade de dançarinos. A estética kawaii também se faz presente no vídeo e traz esses momentos de fofura da própria Rosalía. O clipe recebeu comparações com o filme Clímax, de Gaspar Noé, lançado em 2018. Assim como acontece em Chicken Teriyaki, no filme Clímax, um grupo de dança realiza passos confusos e por vezes psicóticos, num cenário que promove ao mesmo tempo a individualidade de cada dançarino com a coletividade do registro formado. Yo te quiero hacer hentai. Após uma faixa caracterizada pelo humor e pela ironia, temos a mudança considerável de discurso em Hentai. A balada suave em piano se contrapõe à letra, que traz um discurso mais sexual e erótico. O gênero mangá hentai é um tipo de história em quadrinhos ou anime com conteúdo sexual e pornográfico, além de significar pervertido ou perversão em japonês. De forma direta, Rosalía questiona que o fato de fazer sexo é algo natural para o ser humano. Sendo assim, por que não criar uma música sobre isso? A música apresenta mais uma vez a contradição do álbum, com Rosalía questionando o significado do que é sensual dentro de um tom de música mais suave. Yo la batí hasta que se montó. Segundo es chingarte, lo primero Dios. Nas palavras de Rosalía, escolhi hentai porque é uma sensualidade, ou uma sexualidade também. Muitas vezes pra mim o que não é explícito é muito mais interessante e hentai, só porque é desenhado, parece muito sensual e muito bonito. A música foi elogiada pela revista Rolling Stone por abraçar os prazeres simples e diretos do sexo, brincar com expectativas e contrastes enquanto subverte o tipo de letra com o qual os homens estão acostumados. Segundo ela, neste novo álbum há algum humor,
Nos meus outros projetos, não permiti senso de humor. Hentai é muito mais sugestivo, muito mais erótico pra mim. Hentai é muito mais interessante que o pornô convencional. E por que não falar sobre algo assim como inspiração pra uma música? Fazer sexo faz parte da vida. É tudo a mesma coisa, coloco tudo no mesmo nível. Em seguida temos Bizcochito, uma outra canção que funciona como uma resposta sarcástica e se tornou viral nas redes sociais. Aqui, Rosalía faz uso do chiptune, um gênero de música eletrônica sintetizada, produzido por chips de sons antigos de computadores. A música traz uma estética infantil, como uma forma de causar zombaria, ao passo que se observa a repetição constante do termo tarará, tarará, tatá. O que chama atenção em Bizcochito é o tom livre, seguro e autêntico adotado por Rosalía. Assim como Bulerias, ela reafirma seu compromisso com arte, antes de números ou de hits superficiais. No basé mi carrera en tener hits. Tengo hits porque yo senté las bases. Ya no tengo nada más que decir. Para decirlo hace falta mucha clase. Assim como em Saoko, Bizcochito também faz referência a Saoko, de Wisin e Daddy Yankee. No sé qué te gusta, más si las carreras. O Motomami também foi influenciado pelos efeitos da pandemia de Covid-19, e isso ganha força em Genis. É uma balada que a cantora espanhola dedica ao seu sobrinho de 11 anos, que ela não conseguia ver devido à pandemia e ao lockdown. Me perdonarás lo que me perdió. Son 2 años ya. A tristeza da distância social se reflete no instrumental tênue e por vezes mórbido da faixa. Genis se encerra com um áudio de bom dia enviado pela avó de Rosalía. Bom dia, amor meu. M'agrada que pensar en moments difícils sempre ajuda moltíssim. Tenir uma referência a Deus. Uma curiosidade é que a cantora reproduz em piano a melodia de um antigo relógio de sua avó, o que torna a faixa ainda mais pessoal e íntima para a artista. Como diz o áudio final de Genis, em primeiro lugar sempre está Deus e depois a família. A família é muito importante, a família sempre é importante. Motomami é a 9ª música do álbum, e na verdade funciona como um interlude, que separa a parte moto e a parte mami do disco. O registro mostra, mais uma vez, a extravagância lírica de Rosalía, ao apresentar um misto de palavras asiáticas e expressões idiomáticas incomuns. A parte mami do álbum começa com outra resposta aos haters e críticos. Os haters são representados por vozes altamente afinadas no refrão. Essas vozes repetem que Rosalía não é mais a mesma por inserir elementos urbanos e autotunes nas suas músicas. A canção também pode ser vista como um diálogo da consciência da própria artista, que brinca com seus próprios medos e demônios. Apesar do diálogo, por vezes intenso e duro consigo mesma, e com as críticas que recebe, Rosalía destaca que não perdeu sua essência ao longo dos anos. Na verdade, o que aconteceu foi que ela passou a receber fama, mudando tudo ao seu redor, em contraposição ao seu interior, que se mantém o mesmo. Décima primeira faixa do Motomami, Delírio de Grandeza, é um cover da música clássica de Eu Explosivo, do cantor cubano Justo Bentancurt. Lançada em 1969. Delírio de Grandeza talvez seja a forma mais pura do tradicionalismo musical presente no álbum. É a forma que Rosalía apresenta a ideia de que ela também é inspirada por produções e ritmos clássicos, como o bolero. No clipe, que não apresenta grande produção, vemos Rosalía brincando num ambiente burlesco, como uma ode ao tradicionalismo e à simplicidade. Saindo do bolero, recebemos Cute, uma faixa que foi fortemente influenciada pelo movimento Deconstructed Club. Sem Delírio de Grandeza, Rosalía abraça o tradicional. Em Cute, ela se apaixona pelo contemporâneo, pelo experimental e pelo novo. Eu quero ver a mariposa suelta. Aqui, a artista fala mais uma vez sobre liberdade, que pode estar associada à liberdade feminina ou ainda à liberdade criativa, em produzir obras sem amarras. Dentre os destaques de Cute, podemos citar o sample inicial da faixa, que utiliza o vídeo de um TikToker recitando números. Rosalía incorporou esse áudio e o converteu através de uma distorção no processo de criação do álbum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Estoy a tu lado, pero te deseo paz e liberdade. Como um G é também uma balada em que a cantora conta sobre sua dor diante de um relacionamento que já terminou, expressando lealdade e juramento. Um ponto que é interessante citar diz respeito ao uso de autotune por Rosalía.
Nesta faixa, como em Eu Diablo e em tantas outras, ela usa o autotune como instrumento de deformação para propor uma conversa consigo mesma. Essa conversa em Common D pode ser visto como uma reflexão amorosa sobre a perda de um amor. Segundo Rosalía, fiquei muito triste quando escrevi Common D. Eu ainda fico um pouco lacrimejante toda vez que eu a ouço. Mesmo que isso não faça sentido, eu te amo. Mesmo que você não esteja perto, eu ainda penso em você. Às vezes, escrever música me ajuda a deixar fluir, disse Rosalía sobre a faixa. O G é utilizado para se referir ao termo gangster. A de alfa, altura, alien. B de bandida. Após a densidade de Common D, Rosalía apresenta ABCDFG, uma música leve, quase como um quebra-clima. É o alfabeto de toda Motomami, que elenca de forma descompromissada elementos e termos que fazem sentido para a própria Rosalía. A faixa também é o ponto de espontaneidade do disco. Segundo Rosalía, peguei meu celular e me gravei na cama lendo, quase rindo, e quando tinha toda a tracklist eu disse, é muito denso no final, precisa de um momento para falar, precisa de um momento para acalmar. O projeto tem um ponto de espontaneidade. Penúltima música do álbum do Motomami, La Combi Versace apresenta a descrição de uma noite luxuosa, onde não há limite para o dinheiro gasto. Parceria com a rapper dominicana Tokisha, extravagância e riqueza são palavras que podem descrever essa faixa. Aqui, Rosalía presta referência à famosa frase de abertura do álbum Yeezus, de Kanye West. No início da música On Site, Ye faz o rap. Aqui, Rosalía altera para... A cantora faz um trocadilho trocando Yeezy para Ruzi, que é a abreviação do seu nome, Rosalía, em catalão. Yeezy também é uma abreviação de Yeezus, termo usado por Kanye West como apelido. Sakura é a música que fecha Motomami. A faixa analisa a breve temporalidade das coisas, em especial do sucesso. No pa siempre puede ser una estrella y brillar. Vi a reírme cuando tenga 80 y mire para trás. Como um registro puro, quase que uma gravação ao vivo, Rosalía reflete sobre a originalidade das suas produções, destacando a desordem como um espaço de beleza e originalidade. Um final poético que explora as faces do Motomami, enquanto o álbum experimental, inovador e com ritmo acelerado. Como a gente vê em Sakura, a beleza do Motomami para Rosalía está na desordem, na contradição, no diferente. A artista não se limita a colocar seu projeto numa única caixa. Ela ainda apresenta diferentes concepções que passam pelo reggaeton, pop, bolero, jazz ou ainda ritmos experimentais como chiptune. Como destacou o editorial do New York Times, a verdade é que Rosalía quer tudo. Ser erudita e vanguardista, sexy, boba e absurda. E de fato, ela consegue com maestria reunir todas essas ideias antagônicas, num projeto coeso e inovador. Como finalizou Rosalía ao definir o Motomami, ele é quase frenético. Uma montanha-russa que mergulha nos altos e baixos do amor, fama e família, especialmente durante o isolamento da pandemia. É exatamente assim que você se sente o tempo todo estando nesse contexto fazendo esse trabalho. E aí, o que é que vocês acharam da análise? Curtiram? Tem algum outro significado aí que eu deixei passar? Me conta aqui nos comentários, me conta a sua interpretação das músicas e me conta também se você tem alguma sugestão de outro álbum ou outro artista pra eu analisar. Pra poder saber quando eu lanço os próximos vídeos, já sabe, né? É só se inscrever no canal e me seguir nas redes sociais. É só procurar Spartacus no Facebook, Instagram, TikTok e Twitter. E é isso. Até o próximo vídeo.